Ok. Tá. Então, para o pessoal que está assistindo hoje pela primeira vez, né? Eu geralmente coloco vocês no mudo, tá? Só para conseguir facilitar os ruídos, né? Porque às vezes os ruídos acabam atrapalhando, os alunos não me escutam bem, né? E aí, esse material, ele tá todo na apostila. Foram aquelas páginas da 13 a 17 que eu pedi para vocês darem uma lida, né? Enquanto eu estava auxiliando os alunos que estavam com dúvida no particular. Então, aqui é somente exemplos, né, da matéria. Eu botei alguns exemplos para poder ajudar, né, nessa parte. E coloquei a teoria. Então, vamos lá. A tabela periódica, a gente tinha conversado na aula semana retrasada e na semana passada, que ela é organizada, né, em número atômico. Então, esse número atômico, pessoal, ele está associado à quantidade de prótons, né? Então, a tabela está organizada em ordem crescente de número atômico. Só que existem algumas propriedades, né, que vão ter umas determinadas tendências, né? Que são propriedades periódicas e propriedades aperiódicas. Por exemplo, o número atômico, ele sempre vai crescer, né, na tabela periódica, conforme eu estou aumentando, conforme eu estou andando na tabela periódica. Ela está em ordem crescente de número atômico. Então, ela cresce sempre, tá? Agora, por exemplo, essas propriedades que a gente vai conversar agora, elas não vão ter um comportamento único, tá? É como se o gráfico fizesse um sobe e desce, né? Digamos assim. São as propriedades que vão ter determinados comportamentos num determinado período e outros em outros momentos. Então, elas não vão, por exemplo, crescer sempre, como o número atômico cresceria, tá? Então, nesse caso, o que a gente tem aqui são propriedades que vão se comportar de maneiras distintas. A primeira propriedade é o raio atômico. Eu sempre brinco, né, que ela é uma das propriedades mais importantes, que ela serve de referência para todas as demais, né? O que seria esse raio atômico? Quando a gente fala sobre raio, né, lá da matemática, a gente está falando que é a distância do centro até a extremidade da minha circunferência. Então, se eu olhar aqui para a imagem, né, que eu coloquei, o raio seria exatamente a distância desse centro até a borda, né? Então, o que acontece? Isso seria um raio. Só que essas medidas, né, de raio é exatamente isso. Quando a gente fala raio atômico, eu penso num átomo, tá? E esse átomo eu quero achar exatamente a distância do centro até a última camada. Só que a gente tem algumas limitações, né? Quais são as limitações? Essas limitações, elas estão associadas a questões que, quando a gente tem as camadas dos elétrons, tá? A gente diz que ali é a probabilidade de encontrar um elétron. O elétron não está paradinho ali. Então, essas medidas, elas seriam medidas difíceis para serem feitas, devido a essa incerteza, né? O princípio da incerteza que a gente chama. Então, devido a essa incerteza da localização, da posição, né? O que acontece? Como é que foram feitas essas medidas, né? A literatura apresenta aqui, são dois átomos, um do ladinho do outro, tá? No qual o raio é metade dessa distância D aqui. Michele, mas que distância D é essa? A distância D é a distância entre dois núcleos. Então, como se eu pegasse dois átomos, colocasse um do ladinho do outro, tá? E pegasse o centro do núcleo de um e o centro do núcleo de outro, e medisse essa distância entre eles. Então, seria exatamente essa distância total aqui, D. Como se fosse um diâmetro da circunferência, né? E aí, se a gente pegar o diâmetro da circunferência e dividir por 2, né? Eu consigo encontrar o que a gente chama de raio, né? Então, aqui eu teria a informação do raio. E aí esse raio é chamado de raio atômico, né? E é exatamente isso, a distância, tá? Entre dois núcleos de dois átomos iguais, né? Dividido por 2. Ou a definição pode ser feita como a distância do núcleo, do centro do núcleo até a última camada. Beleza. E aí a gente passa a ter duas tendências, né? Todas as propriedades que a gente vai conversar hoje, elas vão se comportar de duas maneiras, tá? Uma maneira, quando eu observo as linhas da tabela periódica, só para recordar o que seriam as linhas. As linhas estão associadas às camadas, né?
E outra propriedade, quando eu penso, né, em relação à observação do número atômico, né? Então, eu estou observando, primeiro, eu pego uma coluna, tá? E vou observar que eles estão em linhas diferentes. Ou eu pego uma linha e observo que eles estão em colunas diferentes. O que eu consigo tirar sobre o raio? É essa conclusão, eu digo até que é a informação mais importante da aula de hoje, né? Se vocês entenderem o raio, a gente vai conseguir entender os demais bem tranquilamente, porque eles são meio que dependentes, digamos assim. Eu digo que é função um do outro. Então, a primeira propriedade está associada, pessoal, às camadas. Olha, pensa comigo, eu estou olhando a tabela periódica, peguei a primeira coluna ali, tá? Coluna 1A ou grupo 1. Quando eu olho aquela coluna, a gente conversou muito sobre tabela periódica e nós vimos que cada linha da tabela periódica significa que eu tenho camadas. Então, por exemplo, se eu estou com um elemento na terceira linha, significa que ele tem 3 camadas, né? Se ele está no grupo S ou no grupo P, pensando assim. Se ele é representativo, né? Então, eu estou com 3 camadas. Agora, se eu comparar alguém que está na terceira linha do grupo S e alguém da sétima linha, significa que um tem 3 camadas e o outro tem 7 camadas. Pelo que a gente conversou, que raio é a distância do centro, né, até o final do átomo, significaria o quê, pessoal? Significaria que quem está na sétima camada teria um raio maior. Concorda? A distância do núcleo até a terceira camada, a distância do núcleo até a sétima camada é uma distância muito maior, né? Se eu vou do núcleo até a sétima do que se eu vou do núcleo até a terceira, por exemplo. Então, quanto maior o número de camadas, tá? Maior vai ser o meu raio atômico. Então, isso eu estou pensando numa coluna. Conforme eu ando nas colunas, eu aumento o número de camadas. Então, maior seria o meu raio. Beleza. Agora, e se eu pensar em relação a uma linha, que é um período, né? Michele, peguei aqui para olhar e tá todo mundo na terceira camada. E aí, o que eu faço? Eu vou ter que olhar, pessoal, o que a gente chama de carga nuclear. O número atômico, aquele Z maiúsculo que a gente viu lá em sala de aula. Olha só, se eu tenho um número atômico muito alto, significa que a carga de atração é muito grande. Por quê? Porque eu estou com uma quantidade maior de prótons e elétrons, né? E por eles terem cargas contrárias, a força de atração é muito grande. Então, se eles estão mais atraídos, eles estão, digamos, mais pertinho, né? Se eles estão mais pertinho, o raio é menor. Então, o raio atômico, né? Quando eu penso em coluna, eu estou pensando em camadas. Acho que alguém perguntou alguma coisa pelo chat. Só que não está abrindo para mim o chat aqui. Ah, tá. Marcelo, boa tarde. Desculpa, essa parte da carga o vídeo travou. Pode repetir? Sim. O que acontece? Nós temos, né, ali no nosso número atômico, se eu pegar alguém que está na terceira camada, né? Vou comparar, por exemplo, 2 elementos. Vi que os 2 estão na terceira camada. Como é que eu vou saber o raio? Se você falou que quanto maior a quantidade de camadas, maior o raio. Se eles estão na mesma camada, não tem como eu saber, né? Pelo número de camadas. Então, eu vou olhar o número atômico. Quanto maior o número atômico, né? Maior a carga nuclear. Tá? Ou seja, maior a quantidade de prótons, né? Consequentemente, a quantidade de elétrons. Então, quanto maior for esse número, mais atraídos eles estão. Conforme mais atraídos eles estão, maior, né, vai ser a força de atração, mais juntinho eles estariam, pensando em prótons e elétrons, né? E aí o meu raio atômico é menor, quanto mais forte a atração. Então, quanto maior o número atômico, maior a carga nuclear, tá? Menor vai ser o raio, porque eles estão bem juntinhos ali. Então, aqui seria, né, um resumo de como seria a comportação foi ótimo, o comportamento na tabela periódica, pessoal. Se a gente pensar aqui, ó, numa coluna, tá? Pensando aqui na 1A. Conforme eu aumento
o número de linhas da coluna, por exemplo, o hidrogênio está na primeira. Se eu comparar ele com o sódio, que está na terceira, significa que o sódio tem um raio maior. Ou seja, a ponta da seta é o maior da propriedade. Então, por exemplo, comparando aqui todos eles, né, essa coluna, o frâncio seria o de maior raio atômico, que é o que tem a maior quantidade de camadas. Agora, se eu fosse olhar o hidrogênio com o hélio, né, que estão na primeira linha da tabela periódica, o que eu tenho, pessoal? Eu tenho que o hidrogênio só tem, o número atômico dele é 1. E o hélio, o número atômico dele é 2. Então, como o número atômico do hélio é maior, né, mais forte ele está atraído. Se ele está mais forte, significa que o raio é menor. Então, repara, o hidrogênio teria o raio maior do que o hélio. Então, essa seria a explicação, né, olhando ali o comportamento na tabela periódica, de maneira resumida. Aí eu vou apresentar um exemplo antes de abrir para as perguntas, tá bom? Observe as distribuições eletrônicas abaixo e diga qual é a ordem crescente de raio atômico. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei e identifiquei as últimas distribuições da camada. Então, por exemplo, aqui, ó, a minha quinta camada eu só tenho o subnível S2. A minha terceira camada eu já tenho o subnível S2 e o P5. A minha última, né, distribuição, que seria o 3 e não 1, seria S1, 3S1. Então, quando eu vou comparar as camadas, o que eu tenho? Quando eu tenho a distribuição eletrônica, né, o último númerozinho que termina, né, ou maior, me indica a quantidade de camadas que o elemento tem. Então, nesse caso, eu teria, terminaria em 5, eu tenho 5 camadas. Então, ele está no quinto período da tabela, ou seja, na quinta linha. Quando eu vou para o 2, ele tem 3 linhas, terceiro período. Quando eu vou para o último, né, o terceiro, ele também tem 3 linhas, terceiro período, tá? Então, eu já sei, pessoal, quando eu comparo esses três, que o primeiro é o que tem o maior raio atômico, porque ele tem 5 camadas. Mas quando eu vou para o 2 e para o 3, eu percebo que os dois têm 3 camadas. E aí, o que eu faço? Aí eu vou ter que olhar o número atômico. Então, eu botei algumas informações aqui. Maior raio atômico, tá? Né? Então, esse aqui possui a maior quantidade de camadas, possui, consequentemente, o maior raio atômico. E aí eu tenho que comparar o 2 e o 3, né, em relação às quantidades de número atômico. Não, mãe. Então, eu tenho que olhar em relação à quantidade, né, de prótons que eu tenho ali, que é o meu número atômico. Eu acho que tem perguntas no chat, mas vou só terminar aqui, concluir o raciocínio, depois eu abro ali o chat, tá? Então, eu tenho aqui número atômico 17 no meu segundo, né, átomo, e no terceiro eu tenho o número atômico 11, tá? Então, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que quanto maior o número atômico, eles estão mais atraídos. Quanto mais atraído estiver, né, vai ser o quê? Vai ser menor o raio. Então, o número 3, que tem o número atômico 11, tá? Ele tem um raio que é o quê, pessoal? Maior do que o 17. Então, ó, no caso do segundo e do terceiro, ambos possuem o mesmo número de camadas. Mas o segundo possui mais prótons, ou seja, maior número atômico. E desse modo, a atração entre os elétrons e os prótons é maior, diminuindo o raio atômico. Assim, temos uma ordem crescente de 2, é o que tem menor, tá? Seguido pelo 3, e o último seria o primeiro exemplo aqui fornecido. Tá? Aí eu apresentei, deixa eu ver aqui a pergunta. Tinha algum no chat. Não sei o que está acontecendo com o chat, gente. Ele não está aparecendo, apareceu. Voltou, Adriana? Eu só vi agora. Será que travou e não estão me vendo mais? Voltou. Voltou?
Ai, que bom. Beleza. Então, eu vou fazer um outro exemplo antes da gente abrir para as perguntas. Ó, nesse número 2, é a mesma pergunta. Calma aí. Por que eu botei exemplo 2? Tô ficando doido, sabia? Gente, é o mesmo. Tá exemplo 2 de onde que eu tirei exemplo 2? Vê se não é o mesmo. 5S2, 3S2, 3P5, 3S1. Mesma coisa. Eu, doida. Esse slide aqui desconsidera, não tem nem informação importante. É a informação da matéria passada, ó. N-1, N-2. Viajei aqui. Esse slide faz parte, ó. O 1 é o de maior raio. O 1 é o de maior raio, tá? Porque ele está no quinto período. Aí, em seguida, né, viria... eu tenho que olhar pelo número atômico, porque eles estão na mesma camada. Então, aqui eu tenho 17 e aqui eu tenho 11. Logo, quem tem 17, né, prótons ou 17 elétrons, né? Esse tempo acaba comigo, é muito pouco tempo. Nunca, tinha que ter infinitamente. O que acontece? Quando eu tenho o 17 prótons e elétrons, eles vão estar muito mais atraídos, então o raio vai ser menor. Então, seria essa a ideia. Esses dois slides aqui eu tenho que tirar, porque não está correto. Aí, em seguida, a gente entra no raio iônico, tá? Mas aí, antes de falar sobre isso, eu vou ver com vocês se vocês têm dúvida. Até aqui, pessoal, o que vocês acharam dos raios atômicos? Vou tirar vocês do mudo, caso vocês queiram falar comigo pelo microfone. Só tô com 5 alunos. Olá. Andréia, tem dúvida? Marcelo, Adriana, Camille, Rafael. Para mim tá tranquilo. Tranquilo? E o restante, pessoal? Marcelo, Andréia, Camille, Rafael. Deixa eu ver se tem coisinha no chat. Tá tranquilo, tô de boa. Marcelo também tá ok, tô sem microfone. Beleza, pessoal. Oi? Ah, tá na hora, tá comendo. Tá. Então, vamos falar do raio iônico. O raio iônico, pessoal, se a gente relembrar lá da primeira parte da matéria, a gente ainda conversou sobre isso em aula, se eu não me engano, né? Quando a gente fala em íon, né? Para recordar o que seriam os íons, né? Os íons são quando eu tenho o átomo com uma quantidade de elétrons, né, diferente. Ou seja, eu tinha um átomo que eu tinha prótons iguais a elétrons em quantidade, né? Então, vamos supor, eu tenho 15 prótons e 15 elétrons. É um átomo. Agora, o íon, pessoal, é quando ocorre um ganho, tá? Ou uma perda de elétrons. Michele, por que isso acontece? Porque eles querem ficar estáveis, né? Então, eles buscam a estabilidade fazendo isso, formando íons. E aí, esses íons, eles também vão ter um raio, concorda? Né? Se eu tenho o raio do átomo, eu vou ter o raio do íon. Só que a gente consegue ver que cátion, né? Aí a gente pode chamar de duas maneiras, cátions e ânions. Quando eu chamo de cátion, tá? Significa o quê? Significa que ele está positivo, ou seja, ele perdeu elétrons. Quando eu chamo de ânion, significa o quê? Significa que ele está negativo, ou seja, ele ganhou elétrons, tá? Então, nesse caso, pessoal, se eu pensar assim, o cátion, né, perdeu elétrons, significa que ele está menor, né, do que o átomo que deu origem. Se eu pensar no ânion, o ânion ganhou elétrons, correto? Então, se eu for comparar ele com um átomo anterior, né, antes dele, né, ganhar elétrons, significa que o ânion ele está com um átomo maior, né? Não é um átomo, uma estrutura bem maior ali para raio, seria o que a gente chama de raio iônico. Então, eu coloquei aqui, ó,
O tamanho do íon é a distância entre os íons em um composto iônico. Então, nesse caso, os cátions, né, deixam o vago orbital mais volumoso e são menores do que os átomos que dão origem, porque ele perdeu. Nossa, me engasguei. Então, nesse caso, eles são menores do que os átomos que deram origem a ele. E aí eu coloquei que os ânions, né, eles ganharam elétrons. Então, agora eles são maiores do que os átomos que deram origem a eles. Então, os íons, né? O átomo perde ou ganha elétrons. Os cátions, né? São quando eles perdem elétrons. Então, é só resumindo o que eu falei, né? Porque não estava escrito. Os ânions, eles ganham elétrons, então eles ficam com raios maiores do que o átomo que deu origem. Então, aqui era relembrando, né? Primeiro o conceito de cátion, de ânion, para depois falar sobre essa função do raio mesmo, né? Se ele ganha ou se ele perde. Aí a gente entra na próxima propriedade. A próxima propriedade, pessoal, é o que a gente chama de energia de ionização, tá? Michele, o que seria essa energia de ionização? Vamos lá. Eu tenho um determinado átomo, tá? Ou um íon, ele tem que estar no estado gasoso, tá? Então, ele tem que ser gasoso. Ele vai estar num determinado estado em que, se eu fornecer energia, ele libera elétrons. Então, essa energia de ionização, tá? É exatamente a energia que eu vou fornecer para ele retirar, para ele remover elétrons da camada dele. Então, eu consigo botar aqui uma estrutura, né? Como se fosse uma reação, né? Escrevendo o que eu quis falar. Eu tenho aqui o átomo A, por exemplo, está no estado gasoso. Então, esse Gzinho aqui, pessoal, significa que ele está no estado gasoso. Eu forneço energia para ele, tá? E aí eu consigo retirar elétrons. Quando o átomo perde elétrons, ele fica o quê? Positivo, né? A gente acabou de relembrar isso, formando cátion. Então, ó, A+, formando o nosso cátion, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai ficar A+, e vai liberar elétrons, né? Então, a energia de ionização é exatamente isso. A energia que eu preciso fornecer para o meu átomo para ele liberar elétrons. Tem aqui mensagem no chat. Não sei por que o chat hoje está ficando assim, esquisito. Tá, por que só gasoso? É uma característica, acho que está aparecendo no slide, acho que eu tirei o slide. É uma característica da... Vamos ver. Aqui. É uma característica do tipo de propriedade. É uma propriedade que só vai acontecer se o átomo estiver no gasoso, tá? Então, só vai ter eu só consigo fazer os cálculos, né, dessa propriedade, fornecer energia de ionização a partir do momento que ele está no estado gasoso. Então, ele tem que estar no estado gasoso para ocorrer. Só vai ocorrer em átomos gasosos. Se eu tiver com um átomo, qualquer outro estado, ele não vai ocorrer. Eu não vou conseguir fazer os cálculos de energia necessária, né? Então, seria necessário fazer essa mudança ali de estado físico, transformar ele em gás para a gente conseguir fazer essa propriedade, né? Medir essa energia de ionização. Bem, e aí, como é que vai funcionar, né, em relação à tabela periódica, né? Em relação ali a essa propriedade, que seria a energia de ionização, né? Na tabela, que é o que a gente conversou sobre o raio, né? Conforme a gente desce no grupo, a energia de ionização diminui, tá? E o que acontece? Falando em outras palavras, ué, Michele, por que, né? Por que quando eu desço no grupo isso acontece? Porque conforme eu estou descendo no grupo, lembra que eu estou aumentando o número de camadas? Se eu estou aumentando o número de camadas, o que significa isso? Significa que o meu elétron está mais externo, né? Ele está mais longe do núcleo. Então, pessoal, é como se eu estivesse conseguindo retirar ele mais fácil, né? Quanto mais camadas eu tenho, né? Ele está o quê? Mais distante do núcleo, que é onde tenta atraí-lo. Então, eu conseguiria retirar esse elétron muito mais fácil, tá? Então, conforme eu tenho o aumento do átomo, né, o elétron vai ficando mais distante. E aí, ele ficando mais distante, eu preciso o quê? De uma energia, né, menor para retirar.
Tá. E se eu estiver pensando em relação a... Se eu não estou olhando, por exemplo, as camadas, né, Michele? Ali você falou em relação ao grupo, né? Alguém está na 5ª camada e alguém está na 2ª camada, por exemplo. Eu tenho uma comparação ali, pessoal, acho que vai cair a qualquer momento. Se cair, eu mando um novo link, tá bom? Porque já está com menos de 1 minuto o tempo. O que acontece? A gente tem ali uma questão associada à camada, né? Camadas diferentes, eu consigo dizer se o átomo é grande, se o átomo é menor, né? Ah, Michele, para eu analisar na mesma camada, ou seja, todo mundo está na 5ª camada. O que eu vou usar como comparativo? A mesma coisa do raio atômico, que é o número atômico, tá? Aí a gente vai pensar o quê? Se eu estou na mesma linha, tá? Quando eu estou na mesma linha, eu estou com a mesma quantidade de camadas. Mas em relação ao número atômico, lembra que o número atômico vai aumentar? Conforme o número atômico aumenta, ele está menos atraído,